Oi, gente, tudo bom? É difícil, assim, porque cada região que você foi vai ter uma coisa. Eu acho que that we're gonna need to maybe switch a bit to English. Sim, tem aulas do baile funk. Eu gosto de ir pra academia, eu gosto de ler, eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de experimentar comidas diferentes. O que você gosta? Eu não adivinhar. Meu Deus! Ai, meu Deus! Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô muito feliz de fazer esse vídeo porque eu quero compartilhar uma coisa muito especial com vocês. O que aconteceu na segunda? Então, na segunda, eu tive minha primeira chamada sobre negócios completamente, gente, completamente em português. Essa chamada, essa conversação, durou como 45 minutos. 45 minutos, gente, completamente em português, gente. É uma loucura. Isso é uma loucura. Eu estava recordando um pouco o passado. E não acredito que apenas como 6 ou 7 meses atrás, eu não consegui construir uma frase inteira em português. Vocês acreditam nisso? Porque se vocês já assistiram a meus vídeos com Gabriel Poliglota, como em dezembro... 5? Is that how I would say it? 35 graus? Sim, 35 graus. Sim, muito legal. Foi horrível. Foi ruim, como eu falava. Então, não acredito que isso está acontecendo. Eu acho que desde então eu tenho feito grandes progressos em português. Então eu queria falar hoje sobre minha experiência. Como já aprendi e estou aprendendo. E também preciso dizer que eu estou aprendendo português. Então a gente não para aprender uma língua depois de 6 ou 7 meses. Mas eu acho que é importante para vocês para ver como aprender uma língua sem aulas, sem professores, sem livros. É como eu fiz isso para português. E também, se vocês já assistiram meu último vídeo, vocês já sabem que eu vou ter como séries no meu canal. Então eu vou ter as quartas... Quinta é jueves? Não. Pera. Terça, segunda, terça, quarta, quinta. As quintas vou sempre ter um vídeo em português sobre o Brasil. E também, sim, os domingos vou ter um vídeo sobre as dicas para aprender línguas geralmente. E a primeira vez quando eu ouvi a língua portuguesa, ou quando assim, comecei a aprender algumas palavras, foi com meus alunos do Brasil, porque eu sou professora de alemão. Eles estavam em Mannheim aprendendo alemão comigo. Eu já comecei como perguntar ou fazer perguntas. Como se fala isso em português? Como se fala isso? Eu achava, isso foi em 2016, sim. Então eu comecei a aprender algumas coisas e assistir os vídeos de Damon and Joe. E também como Português 101, esse canal no YouTube, mas não foi muito sério, sabe? Então, depois eu conheci o Gabriel Poliglota, e Gabriel Poliglota me ajudou. Então, eu acho que eu comecei a aprender a língua a sério em setembro. Eu fiz também, então, 3 aulas com o Gabriel. Por isso foi como... foi uma loucura, mas foi como um vídeo para seu canal e depois para meu canal. A gente curtiu isso. Então eu achava, ok, vou fazer também alguns vídeos em português. Eu acho que isso foi o começo, sim, de minha experiência com a língua portuguesa, com o Brasil e os brasileiros. Me apaixonei de verdade.
E depois, eu me lembro que eu estava fazendo também mais como chamadas de Skype com o Gabriel, mas sempre tive que perguntar como, ai, como se fala isso? Como se fala isso? Tive, like I had. Tive, sim. Ano passado eu tive alguns estudantes ou alunos. Eu acho que esse foi o método como eu aprendi a língua, porque eu tenho agora muitos amigos brasileiros. Como eu conheci meus amigos foi por tandem, então eu conheci uma menina, Milena, é um grupo no Facebook. Sim, então a gente conversou em alemão e em português. Esse foi no ano passado. E depois eu tive como uma pausa, assim, em setembro, outubro, comecei a aprender mais e mais. Então, eu me encontrei com a Milena mais, também fui a mais festas brasileiras, comecei a ouvir mais música brasileira, não só música de funk, mas como, sim, música de forró, outras coisas. Eu tenho um playlist no Spotify, mas também, sim, eu acho que eu aprendi mais português com meus amigos, com Carla, com Gabriel, com Milena, com, sim, esse grupo de amigos do Brasil, porque cada semana também eu fui para dançar forró, a gente conheceu mais gente, então vocês sabem como são brasileiros. Você conhece um grupo, agora temos essa festa, vamos rolar uma festa a semana que vem. Sim, foi assim. E também com o Porta dos Fundos. Eu amo Porta dos Fundos. Eu acho, gente, de verdade, que eu aprendi bastante com Porta dos Fundos e bastante com palavrões também. Eu acho que meu vocabulário consiste mais de palavrões que uma outra coisa. Mas é assim. Sim, eu tenho feito muito progresso porque eu decidi de me expor mais à cultura brasileira. E, gente, nos últimos 6 ou 7 meses eu fiz inúmeras pesquisas no Google Translate. Eu falava com gente no Tandem. Se você quer também usar Tandem, eu tenho um link aqui embaixo que você também pode usar. Espera, eu tenho um list aqui de todas as coisas que eu fiz para aprender o português. Então, sim, ouvia música de funk. Desceu da favela pro asfalto. Estava no carnaval aqui em Berlim. Eu estava nas festas brasileiras. E a gente aí falou só em português. Então eu não tive escolha. Eu tive que aprender a língua para comunicar com a gente. Então, o que mais? Assim, mensagens de WhatsApp. Eu também fiz muitas coisas com meus amigos brasileiros. Oi, gente! Estamos fazendo nossas compras para o baile de carnaval amanhã. Vou abrir alas que eu quero. Essa é a sua primeira feijoada? Fazendo Ela tá praticamente de apagar, minha gente. Guten Appetit! Bom apetite! Eu também estava na conferência poliglota, esse Polyglot Gathering, onde eu falei também com a gente do Brasil. Quando eu conheço uma pessoa brasileira, eu sempre falo em português. Eu também faço erros, mas isso é normal. Cada vez então eu pergunto, como se fala isso em português? Como se fala isso? Eu acho que meus amigos acham que isso é um pouco irritante agora, mas assim eu aprendo uma língua. Então não é muito bom sempre, como depois de cada frase, a perguntar, como se fala isso, como se fala isso, como se fala isso. Mas quando você tem a oportunidade de falar com gente, faz perguntas, é normal. E por fim, como vocês já sabem, eu fiz muitos vídeos em português e também nos meus stories no Instagram.
Gente, ontem fizemos tapioca. Oi, Tapioca gente, tudo salada. bem com É vocês? tapioca doce. Então, eu quero gravar um O problema é que agora também tenho muitos vídeos em português e isso também foi como o meu método de aprender e melhorar, sim, a língua. Porque eu amo falar com o povo, falar com as pessoas, comunicar com as pessoas. E isso é a razão porque eu aprendo todas essas línguas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para inscrever-se, clique na minha cara. E, gente, uma outra coisa muito importante. Para ver mais sobre a minha vida, vocês podem seguir meu Instagram, Lina Vasquez _ eu não sei como falar _ mas aqui vocês podem ver. E também agora tenho meu site de Patreon. Então, isso eu vou dizer em inglês porque é mais fácil. Now, guys, I have a Patreon account set up because I want to get even closer to you. And in order to be able to make these videos, you know, not gonna lie, YouTube ads are not exactly the greatest, but in order to be able to produce 2 to 3 videos a week, I would love for you guys to support me. And through my Patreon account, I'm giving you guys the opportunity to have one-on-one Q&A sessions with me, one-on-one conversations, and also to be the brains behind my videos. So basically, in one of my Patreon groups, if you guys have an idea or you would like me to do a particular video, if you sign up to Patreon, you will be able to literally script and tell me what to do. It's like control my video kind of thing. So it's gonna be exciting, guys, and I hope you enjoyed this video. Valeu, beijo, and I will see you in the next video.